Boa noite, turma. Precisamos saber se vocês estão nos ouvindo. Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom. Se não estiverem ouvindo, por favor, avisem. Sinalizem, por favor, tá bom? Vocês vão ouvir um pouquinho o barulho da rua, porque as pessoas não estão respeitando o isolamento. Estão na rua, né, gente? Bem com saudade, né, minha filha? É verdade, muita. Ainda mais de vocês. Verdade. Gostaram do novo visual da professora Johnny? Né? Meninas, então nós vamos usar a aula de hoje para tirar algumas dúvidas, para falar algumas coisas que talvez tenham ficado em falta, ou assim, que percebemos de alguma forma em algum dos relatórios, e a gente vai estar começando a falar alguma coisa a respeito, inclusive, do relatório. Eu pedi a Dalvina para falar a respeito, ainda não está colocado a correção lá de vocês, né, completa, mas só para vocês entenderem um pouquinho, aqueles que tenham feito alguma coisa um pouquinho diferente para que possam entender, tá? Isso aí é o primeiro momento. A gente vai falar sobre formatos de rosto, cores, vamos falar algumas coisas assim que foram importantes esses dias agora, tá? Então, meninas, sobre o relatório, eu percebi que poucas alunas, que no caso da turma de vocês só tem meninas, eu percebi que poucas pessoas ainda não estão justificando a margem do trabalho de vocês. Isso é muito importante para vocês seguirem para o próximo módulo, sabendo fazer adequadamente o relatório. Eu sei que a situação que nós estamos vivendo é uma situação que é um pouco difícil, às vezes vocês não estão num momento muito bom, muito bem com o trabalho, em casa, mas não tem como vocês passarem para o próximo módulo ainda com essa deficiência. É algo tão simples, mas que no próximo talvez vocês não tenham, acredito que não vão ter esse olhar que nós estamos tendo de poder pontuar acima de qualquer coisa, né? Às vezes a gente releva por conta da situação, mas no próximo não haverá mais. Então, vocês precisam aprender agora para depois. Exatamente, tem que ficar dentro da. Lá no adiante, vocês todos conseguem visualizar, lá no adiante tem uma orientação, tem uma orientação de como elaborar o relatório, tá? Porém, oi. Então, no período passado, a gente também teve um problema de formatação. Todo mundo ouvia? Não, não estou te ouvindo tão bem, não. Quem está falando? É a Gabriele que está falando? Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo, fala. Então, no período passado também teve problema de formatação. Só que existe muita gente que usa o Windows 10, o Word, é diferente da professora. O que eu tinha recomendado no período passado era que todo mundo salvasse o PDF para poder continuar com a formatação. Porque se o meu Windows é diferente do seu, a formatação ela vai mudar todinha. Mesmo depois, entendeu? Então, o ideal seria, até lá no portal do aluno mesmo, colocar em PDF. Porque aí não faz a formatação, ele vai manter a formatação que você fez. Porque se eu colocar uma formatação, na minha formatação, para mim está certo, quando você for abrir aí, seu Windows foi diferente, seu Word foi diferente, você não vai conseguir ver a formatação ali no fez, entendeu? Vai sair todos configurados. Isso. Deixa eu repetir aqui para vocês, eu já ia passar isso para vocês, mas eu vou repetir o que a Gabriele falou, é exatamente o que eu vou falar agora.
quando você salva o arquivo em Word, o que acontece? Quando você passa para um e-mail ou para outro computador, o sistema ou... como é que eu posso dizer? Me fugiu agora a palavra. O processador do outro computador ou do aplicativo, como por exemplo o Google, ele pode transformar o seu arquivo. Então, o ideal é que você salve, você vai salvar no Word e depois você vai lá em salvar como, e lá embaixo, onde pergunta no formato que o arquivo deve ser salvo, você pode salvar em PDF, porque aí ele vai ser salvo exatamente como você, no seu computador, criou o arquivo. E aí você vai salvar ele, se você justificou realmente as margens do seu trabalho, fez na formatação correta que está lá na orientação lá do ambiente, ele não vai ser modificado. Então, vocês precisam fazer isso, tá? Isso mesmo. Isso. Professora Sim. Raquel já disse isso da primeira vez, porque já isso aconteceu algumas vezes, sempre salvamos em PDF. Só que a grande maioria dos arquivos que nós recebemos dessa vez, eu inclusive abri aqui agora poucos minutos para poder confirmar, está em Word, tá bom? E eu acho que o seu dessa vez veio certo, Cristiane. Talvez o documento documento não, o aplicativo do seu Word talvez esteja desatualizado. Outra coisa, às vezes a gente digita e tenta posicionar o texto justificado. Porém, você tem que justificar nas configurações do Word. Você digita, vai dando espaço, vai ajustando aqui, ajustando ali, mas na verdade tem uma área lá no Word, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Um exemplo. Fica mais fácil, para quem não entendeu. Todos estão conseguindo observar a página do Word sendo apresentada? Preciso que me confirmem. Todos estão conseguindo visualizar a página do Word sendo apresentada? Tá. Débora, não? Tá. E agora, vocês estão conseguindo ver? Algumas sim, algumas não, né? Se vocês quiserem, as que não estão vendo, pode abrir o áudio, porque eu estou tirando e depois entrando para poder ver a resposta de vocês. Talvez seja isso. Vou voltar aqui para ver se todas... Ah, tá. Então tá bom. Então vou voltar lá. Aqui no Word, tá vendo? A gente pode vir aqui e digitar um texto, tá? Vendo? Digitando um texto. Dione. Quando eu entro aqui no Word e entro em Layout, eu vou escolher eu vou justificar não, eu vou posicionar o tamanho da minha margem. Isso aí vocês têm também, se eu não me engano, na orientação lá da formatação do relatório de vocês dentro das regras da ABNT. Tem um tamanho específico. Margem não significa que tenha que ter essa linha, uma linha preta ou rosa, a cor que seja.
Não precisa ter essa linha, mas ele precisa estar com a margem justificada aqui ao lado. E como eu faço isso no texto? Eu vou digitar o texto, meu texto é enorme aqui, porque o relatório tem pelo menos vai ter, né, pelo menos umas 5 páginas. Eu venho aqui e justifico, ó, o parágrafo. Aqui eu tenho várias opções de formatação do parágrafo. Eu tenho lateral esquerda, parte centralizada, lateral direita e ele completamente justificado. Então, ele vai ficar posicionado nas laterais adequadamente do meu arquivo, tá? E aí, não adianta eu digitar e não fizer. Se eu não fizer isso, não vai adiantar. Então, eu preciso digitar e justificar. Aí, quando você salvar ele em PDF, se ele não, mesmo assim não aparecer, tudo bem, tá? Tá, mas o teu tá justificado, tá, Cristiane? Corrigimos o teu, ele tá justificado, tá? Ele não tá fora do padrão, não. Agora vocês estão conseguindo ver a gente? Voltamos ao normal. Da Camille, tá nas normas da BNT. Dessa vez tá assim, Camille. Cristiane, não está vendo? Não está vendo? Não tá vendo a gente? Oxi. E agora? Seu tá, Fátima, tá tudo certinho. Letícia tá vendo? Tá no Word ainda? Gabriele tá no Word ainda. Ok. Mais alguma dúvida, meninas? Relacionada ao relatório? Tá, ok. Algumas notas, sim, já foram postadas. É porque é uma demanda muito grande, aí estamos fazendo. Projeto. Como vai ficar o projeto? Não terá como a gente exigir de vocês a parte prática, tá? Nós vamos pedir uma apresentação por escrito, tá? Vocês vão fazer uma apresentação por escrito. Pode falar, professora. Eu não estou com ele aqui agora, mas falando assim por alto, depois eu passo melhor para vocês isso. Ele vai ser um catálogo de fotos noivas virtual, tá? Nós estamos num momento de quarentena e daí vai ser uma forma de vocês estarem realizando também. Nesse catálogo, cada grupo já tem o sorteio do seu estilo de noiva, não é? Então, vocês vão precisar estar pesquisando a história da noiva de vocês, que foi algo até conversado lá no início. Né? Então, vai precisar fazer uma pesquisa sobre o estilo da noiva. Então, um exemplo, eu não sei qual é a noiva, qual o grupo que ficou, por exemplo, com a noiva romântica. Então, noiva romântica, se o meu grupo tirou, nós vamos fazer uma pesquisa sobre todos os aspectos relacionados a uma noiva romântica. Tudo que ela usa, tudo que ela gosta, aonde ela gosta de casar, qual o estilo de vestido, qual o estilo de música que ela gosta, estilo de buquê, sapato, acessórios, tudo isso, inclusive a festa, o convite, um convite tradicional, que é aquele que a gente entrega para as pessoas, mas também um convite ou uma chamada virtual.
Isso aí vai ser interessante também para a gente colocar, até para entrar para o nosso Instagram do visagismo, colocar algumas coisas assim, para dar uma chamada e mostrar aquele trabalho que vocês estarão fazendo. Então, nesse trabalho, como nós estamos com a dificuldade de realizar em uma das nossas alunas, né, dos nossos alunos, vocês estarão pesquisando fotografias de noivas, né, noivas atuais, 2019, 2020, né, no máximo 19, e daí colocando nesse trabalho, tá? Então, vai ser um trabalho dessa forma, um catálogo, então, cada grupo tem o seu estilo de noiva, ao final, nós teremos um grande catálogo, né? Porque, com todos os estilos de noiva que foram sorteados entre vocês, as turmas, tá? Então, cada turma tem terá o seu catálogo. Mas, sim, fala. A Gabi perguntou como que seria isso. Vai ser apresentada a parte por escrito, tá? O documento por escrito, o trabalho por escrito, porque é um projeto, modelo mesmo, como se fosse um trabalho de TCC. Não vamos pedir o máximo de páginas, mas o mínimo, pelo menos, 10 páginas, porque é muito conteúdo para incluir. Vocês podem incluir a parte da questão da história da maquiagem, né? Por que surgiu um estilo de noiva? Como que surgiu a noiva? A história da noiva. Vocês precisam saber por que existe a noiva. A noiva sempre existiu? Esse modelo de noiva que a gente utiliza hoje, vestido branco, né? Que é como se fosse um padrão. Vestido branco, buquê, casamento na igreja. Como que surgiu isso? Tá? O estilo da noiva de vocês, o estilo da maquiagem, a questão dos horários, tudo sobre a noiva, vocês vão precisar colocar no trabalho de vocês, tá bom? Sim. E sobre a questão do slide, vocês vão precisar também desenvolver como se fossem apresentar ele na sala de aula, como vocês fizeram no outro módulo, tá? Vocês não fizeram um slide para apresentar? Também não vai precisar um mínimo de slides, um máximo de slides, mas que vocês consigam mostrar o que vocês colocaram no trabalho de vocês. Não encham de textos, tá? Um slide ele precisa ter tópicos que faça você recordar e saber apresentar o trabalho. Então, cuidado com a quantidade enorme de textos, aquele texto que você não consiga ler. Tá bem? O ideal é que vocês pensem que são empresas, tá? Então, cada grupo é uma empresa, vai pensar no nome que pode ser, ter o seu grupo, tá? E com isso, é uma venda de trabalho, vamos dizer, de noivas, né? E é como se vocês estivessem oferecendo, mas ao mesmo tempo utilizando o serviço de noivas que foram dentro daquele estilo, entendeu? Então, por exemplo, alguém vai se casar e quer ver, por exemplo, um estilo de noiva que é aquele seu. Como seria você chegar e olhar aquilo que como você compraria o serviço dessa empresa, né? Então, essa é a ideia de ser tipo um catálogo, tá? Onde vocês vão fazendo essa venda, tá? Criem um nome para a empresa de vocês, tá? Por exemplo, vamos supor, Johnny Bento Noivas é o nome de uma empresa, tá? E aí essa empresa oferece alguns serviços. E é daí que vocês vão começar a desenvolver a parte do trabalho, como se fosse a parte prática, tá? Vocês vão contar a história, tudo bonitinho, e depois vem essa parte do desenvolvimento prático. Como que você vai oferecer esse serviço para essa noiva? Você vai criar uma historinha para essa noiva, tá bem? Como vai organizar o ambiente, o que tem que ter no ambiente de atendimento, o que vai conter nos serviços que vocês vão oferecer para essa noiva, prévia, tudo isso. Ó, a gente já está dando um monte de dica aí para vocês. Inclusive, vocês podem colocar lá, por exemplo, nossa empresa oferece tais serviços, mas essa noiva,
escolheu esse pacote, né? Então, assim, esse pacote oferece, então pode ter imagem do ambiente, do que for, tudo relacionado a essa noiva. Não esquecendo também da música. Que tipo de música essa noiva gosta, né? Ela gostaria de entrar no seu casamento. Então, não pode deixar de ter o nome do grupo, a matrícula, né, colocada a universidade, tudo certinho, porque esse trabalho, depois, ele será enviado para a Janaína, e dependendo da proposta, ele vai ser colocado lá no LinkedIn, no Instagram da Uniswan, isso tudo tem acontecido. Né? Inclusive, esses dias, a gente fez aquele trabalho na quarentena, como você pode cuidar, por exemplo, dos seus cabelos, como você pode cuidar das suas sobrancelhas. E aí, nós colocamos, foi feito, nós colocamos lá no LinkedIn, né? Então, são coisas práticas que você, em casa, você consegue adquirir. Então, ficou uma coisa muito bacana, as pessoas têm entrado lá para ver. Da mesma forma, é o trabalho de vocês, pensando nisso aí. Eu entrei para ver, e tem muitas empresas já oferecendo esse tipo de serviço enquanto estão em quarentena, entendeu? Então, assim, a gente vai estar buscando da melhor forma possível. Isso não significa que vocês não estarão fazendo prática ao voltar, tá? Então, todas... Fala. Deixa eu só completar aqui. A Gabi está perguntando, falando que o grupo dela ficou com 2 temas. O grupo ficou com 2 temas porque o grupo ficou muito grande, né? Então, assim, vocês não precisam mudar o tema. A parte inicial vai ser a mesma, porém, as noivas, o tema das noivas, vocês vão desenvolver depois da introdução, tá? Porque o grupo é muito grande. A princípio, vai manter. Verdade. Porque o grupo é muito grande. Se tiver algum tipo de problema, entra no particular com a gente e nos explique o motivo, tá? Outra coisa, a entrega a gente vai confirmar lá no ambiente, mas eu acho que lá no final das semanas tem a data certinha da apresentação, do envio, tá? Mas a gente vai confirmar e entra para falar com vocês, tá bom? Sobre a questão do desafio, ainda não confirmei também, mas eu vou dar uma olhada para ver como é que tá. Depois a gente vai corrigir e ver se faltou alguma coisa. Mas algo muito importante que faltou na outra turma, algumas pessoas não incluíram Agora voltando aqui para as aulas, para os dias. Perdão. Segurando o espirro, gente, foi mal. Ai, cara, só faltava ser a máscara preta, o Zorro. Barbie Zorro. Algumas pessoas, na hora de responder sobre a questão dos componentes do pelo, né, os anexos do pelo, esqueceu de incluir o item do músculo eretor do pelo, porque não estava descrito acima, só estava na imagem abaixo, mas eu falei na aula explicando, na parte explicativa. Então, existe o músculo eretor do pelo, já foi corrigido lá na descrição, na parte escrita, sobre esse anexo aí do pelo. Foi corrigido. O músculo eretor do pelo é um anexo, é um músculo que ele tem a função de, dependendo da temperatura, se ela é mais fria, se ela é muito quente, o músculo eretor do pelo, com a resposta dos neurotransmissores, né, do sistema nervoso, ele vai fazer com que esse pelo tenha uma posição mais vertical, tá? Essa é a função do músculo eretor do pelo. Então, não esqueçam essa função do músculo eretor do pelo. Se não, né, vocês vão estudar. Quando vocês forem estudar, não esqueçam do músculo eretor do pelo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, no nosso slide, sobre o que nós estamos falando. É o famoso arrepio.
Mosquito. Samara, você saiu, não faça isso, volte. Fafá também saiu? O que houve, gente? Eu também o quê? Peraí. E mais. Deve ter travado, peraí. Ah, saudades da aula em sala. Estão conseguindo agora ver o slide sobre o músculo eretor do pelo, sobre os... Vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, aqui, ó, não estava descrito no slide, porque eu esqueci de colocar, tá? Essa parte do músculo eretor do pelo, a descrição. Mas ele tá logo a seguir, ó. Eu até expliquei sobre os anexos, tal, no vídeo, bonitinho. Tá vendo? O músculo eretor do pelo. Ele tem essa função de colocar, de posicionar o pelo mais ereto, mais na vertical. Outra coisa, vocês confundem muito a parte das glândulas sudoríparas e glândula sebácea. A glândula sebácea, ela está anexa, bem unida ao pelo mesmo. A glândula sudorípara, não, ela tem o efeito de controlar a temperatura do corpo, mas ela não está ligada ao pelo. Ela não tem uma função direta com o pelo. Já a glândula sebácea, sim. O sebo, sim. Ok? Alguma dúvida a respeito disso? Alguma dúvida, meninas? Ninguém responde? Ok, Camille, não, né? Ok. Então, nós vamos passar para formatos de rosto, que é algo muito importante vocês entenderem, para que possam também usar as correções, os contornos, e que seja mais fácil para vocês quando forem até usar a maquiagem e fazer contorno e correções para vocês mesmas, tá? É uma coisa importante isso, porque, sendo profissional, nós não podemos ficar preso apenas à blogueira. Então, as meninas que fazem essas maquiagens, elas fazem nelas. E muitas vezes, quando você vai observar, vai copiar aquilo que ela fez, não dá tão certo por conta daquilo que o rosto dela é diferente do seu. Tá um barulho bem grande lá fora agora. Não sei se vocês estão ouvindo essa barulhada toda, né? A Alvina vai tentar pedir para eles diminuírem. Bom, então, dando continuidade aqui, vocês estão conseguindo entender direitinho, por enquanto? Hein? Fale aí. Bom, ok, eu vou continuar. Existe um rosto considerado padrão. Padrão porque ele tem medidas muito certinhas, muito corretas, e ele serve como referência para todos os outros formatos de rostos, tá? Que é exatamente o rosto oval. Esse rosto, ele tem medidas que, de ser tão certinho que ele leva a ser uma referência, e todos os outros formatos de rosto, na hora que você vai construir uma maquiagem, vai utilizar para poder aproximar os outros formatos
do rosto oval. Então, eu vou tirar um pouquinho a máscara aqui, nós estamos assim de máscaras também, porque é necessário, né? E também porque temos uma pessoa... temos uma pessoa aqui meio contaminada. Gente, rindo da desgraça dos outros, meu Deus. Bom, então assim, só para facilitar um pouquinho para vocês. Primeira coisa, quando você vai fazer essa medida que eu falei, que é bem certinha, para entender se o rosto é oval ou não. Primeira coisa, vou pegar meu indicador com o polegar, vou encostar bem aqui na raiz do cabelo e na sobrancelha, tá? Então, eu peguei essa medida, que precisa ser a mesma do segundo ponto. Vou tirar aqui os óculos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ó, uma primeira medida, deu aqui, tá? Essa medida aqui precisa ser exatamente igual quando eu pegar da sobrancelha até a asa do nariz. Vocês estão percebendo que a minha medida daqui, ó, daqui para cá, começa a mudar, né? Ela não é exatamente igual, ó. Esse ponto aqui, ela vai e fica aqui, ó, bem mais acima, né? Então, a asa do nariz é aqui. Então, a pessoa que tem um rosto oval, ela tem essa medida de sobrancelha até a asa de nariz e a medida de asa de nariz até o queixo igual. São 3 medidas certinhas. É como se a gente traçasse uma linha virtual. Uma linha na sobrancelha, outra linha no ponto de asa de nariz e outra linha aqui abaixo, tá? Eu não sei o que vocês escreveram, mas o meu textão não é não. Bom, deixa eu continuar aqui. Gente, todos os formatos de rosto são lindos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho rosto oval. Se eu não tenho rosto oval, aí eu sou feia. Nada disso, nada disso. Nós temos pessoas tão lindas de todos os formatos, tá? Então... Bom, então a gente trazendo essas medidas, essas 3 medidas aqui, dando certinha. Ah, Johnny, eu fiz a minha medida agora, que eu quero que vocês façam aí. E aí vocês vão perceber, poxa, o meu deu, tá? Então agora a gente vai partir para um segundo ponto. Já que deu 1, 2, 3 certinho, tudo igual, então eu posso pegar de qualquer, de cima ou de baixo, duas medidas dessa. Então vamos pensar, pegar de cima da raiz de cabelo até asa de nariz, porque aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, ó. 2 medidas. Peguei as 2 medidas, ó, e agora eu vou virar. Olha, eu venho aqui de dorso de nariz até a parte lá de trás. Ele tem que bater aqui tragos de orelha ou chegar quase lá, basicamente. Então, se eu tenho a medida para cima e tenho a medida lateral que dá certinha, eu basicamente estou dentro do rosto oval. Falta só dar uma observada depois no formato para poder, no ângulo, se há ou não, porque o rosto oval não tem esse ângulo aí, né? E daí você chega a esse ponto, que é o formato oval. Então, nós temos outros formatos de rosto. E nós temos o formato de rosto redondo, nós temos o formato... testa, dedo na... Falta dedo na testa. Ai. Para, Janaína! Para. Então, assim, então nós temos o rosto oval, nós temos o rosto redondo, nós temos o rosto quadrado, temos o rosto retangular, rosto losangular, rosto triângulo, que é aquele, ó, assim, dentro do modelo do triângulo normal, mas temos também o triângulo invertido. E temos o hexagonal, que é aquele, ó, que pega 3 ângulos nas laterais, ok? Tem um que tem a base mais reta e tem outro que é mais inclinado. Então, por exemplo, se nós pensarmos dentro do formato do rosto da Paola Oliveira, que foi um trabalho dessa semana, lembram disso, vocês? Philippe Halluel é o bambambam, é o mestre, né, do visagismo. Ele falou, ao ser mostrada a ele uma foto da Paola Oliveira, ele falou assim, olha, o rosto dela lembra
o hexagonal, que é esse rosto, ó, que tem, ó, inclinado, reto, inclinado, nesse caso dela. E lembra muito mais, e fica entre o retangular, mas ele está mais para o retangular, tá? Então, como é o formato de rosto retangular? É mais reto nas laterais. Ele tem ângulo, tá? Mas o ângulo do rosto retangular é abaixo de linha média de boca. Então, quando ele viu e teve a conclusão, né, chegou à conclusão que o rosto dela era mais para o retangular do que para o hexagonal, é porque o ângulo do retangular, ele fica abaixo dessa linha, né? Ele fica exatamente nesse ponto aqui. E no caso do hexagonal, ele vai ficar entre a linha média e um pouquinho acima, tá? Então, por isso o rosto dela estava mais dentro do retangular. O rosto retangular, ele é um rosto que ele tem as laterais retas, ângulos abaixo, né, da linha média de boca, e acima também. Ele tem partes diferentes. Nós não falamos que o oval tem 3 pontos iguais, né, 3 tamanhos iguais, medidas, né, que é a divisão áurea. No caso do retangular, essas medidas são diferentes, tá? Ele tem mais altura do que largura. Parece com um quadrado, mas o quadrado, eu vou falar daqui a um pouquinho. Então, nesse caso, às vezes você olha para o rosto retangular e percebe que, por exemplo, a testa é mais alta do que essa parte medial, ó, dessa parte aqui do meio, central, né? E, às vezes, igual à parte de baixo inferior, né? De asa de nariz até queixo, a segunda também, e a de cima, que é um pouco diferente. Às vezes, todas as 3 são diferentes. Em outros momentos, só a parte de baixo é maior e a de cima, por exemplo, tá? Então, esse é um rosto retangular. No rosto quadrado, eu não sei se tem alguém falando alguma coisa aqui que sumiu. Estou ouvindo. Ver se tem alguém falando alguma coisa aqui, tá? Semana passada... Chama lá, facão. Esse é o último? Ali embaixo? É. Tá. Então, testa de amolar facão, ótimo, né? Bom, meninas, então, se nós temos, por exemplo, um rosto quadrado, o rosto quadrado, ele tem altura e largura aproximados. Mas, se você olhar, vai perceber que o ângulo também desse formato de rosto é abaixo de linha média. Então, assim, se vocês olharem ó, bem para o meu formato de rosto, lógico, eu estou um pouco fora do meu peso, né? Vocês vão perceber que, olha, ele tem um mais reto por aqui, ó, tem mais reto por aqui, e depois ele sobe, tá? E assim. E aí, o que acontece? A testa é pequena, é parecido com o redondo, tá? Só que o redondo, ele não tem esse ângulo. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, pega até uma réguazinha para colocar na lateral para perceber melhor, sei lá, daqui dá para perceber melhor. É porque você tem o zigomático. Eu tenho zigomático acentuado, então ele dá um certo volume. Mas, assim, meu rosto está dentro do padrão quadrado. Se eu engordar... Mais, né? Falou... Entendeu, né? Aqui querendo, né, prejudicar a pessoa. Então, assim, começa a dar papada, né, queixo duplo, aquela coisa toda, e você começa a ficar com o rosto mais arredondado. Então, pode modificar um pouquinho. Às vezes, a pessoa tem mais de um formato de rosto misturado, tá? Então, pode acontecer. Gabriela, eu entendo papada. Péssimo, né? Então, a gente tem que escurecer aí e tal. Bom, meninas, no caso, por exemplo, do rosto redondo, né, ele tem também altura e largura aproximado, parecido com o quadrado, só que não tem esse ângulo, ele já vem assim, ó, já vem dessa forma aqui. Então, se você coloca uma régua aqui do lado, você vai perceber que ele começa a soltar completamente, ó, você bota a régua, ele fica assim, ó, começa a ficar assim, e aqui embaixo também, né, ele não fica mais retinho, ok? Rosto triangular, tá? O triângulo. Então, ele é mais largo a parte de baixo, e essa parte aqui de mandíbula,
também tem ângulo, tá? Um ângulo acentuado, muitas vezes, e a parte superior é mais estreitinha. Muitas vezes ele vem dentro de mais ou menos dentro de um posicionamento de abertura, levemente mais fechado aqui, perto do zigomático, mas daqui em diante ele diminui mais, tá? Então fica muitas vezes até chamado daquele rosto pera, que tem até a imagem também foi colocada para vocês aí no fórum desses dias da parte de colorimetria, tá? E nós temos também, ela vai colocar aqui também, mas eu vou continuar falando e aí ela vai botando aqui para gente, né? Nós temos também o outro formato de rosto, que é o triângulo, que é invertido, né? Esse aí é o quadrado, olha, se vamos passar... Não tô vendo, não. Eu não tô vendo. Ah, tô vendo não? Ah, então tá. Pode continuar falando. Sim, então, o triangular, o rosto triangular, ele acho que tá... Esse daí é o rosto triângulo ou pera, tá? Esse só vendo? Esse ou não? Não, eu vou colocar ainda. Tá. Esse aqui é o invertido. Esse é o losangular. Perdão. Esse que é o triângulo, mas tem ele antes, tá? Esse aqui. Esse. Tá? Esse é o pera. Elas não estão vendo, tá? Então, você tem que colocar, né? Problema. Então, assim, o rosto pera, ele é um pouquinho menor em cima e mais largo embaixo, tá? E o outro triângulo, que é o invertido, ele é mais largo na parte superior de testa, muitas vezes vindo até zigomático. Zigomático é esse osso aqui, ó, tá? Esse osso aqui. É um osso fleumático, porque ele é vazado, né? Então, ele fica, no meu caso, ele é um osso exagerado, né? Então, assim, ele pode ser mais retinho na parte superior e ficando mais quadrado em cima, na testa, tá? E daqui para baixo, ele vai e fica mais no formato triangular, ok? Então, é assim que ele se apresenta. Esse é o pera, tá? É aquele que é um pouquinho mais largo na parte inferior e ficando mais afinado na parte superior. E o outro triângulo, consegue? Aqui é a correção dele também. Deixa eu falar logo sobre a correção. Nesse caso aqui, quando a gente faz a correção do rosto triângulo, volta, por favor, lá onde está. Esse é o triângulo normal. Esse é o triângulo... Deixa eu... Está aparecendo para elas isso? Bom, esse daqui, meninas, então é o pera, tá? Então, vamos ver, então, esse daqui é a correção dele, tá? É algo também importante vocês pensarem que a parte superior, se ela for de zigomático para cima, se for bem mais estreito, que no caso da modelo não é, da atriz, né? Então, pode ser clareado um pouquinho essa partezinha de cima e escurecido a parte de baixo, pensando no oval. A gente está pensando nas correções lá no primeiro rosto, que é o oval, que ele tem um padrão de medidas certinhas, né? Então, esse daqui é o pera, então podemos passar para o outro. Esse daqui é o rosto losangular, né? Observem que esse rosto, ele tem aqui, ó, o zigomático, aquele osso que eu falei para vocês. Ela está com o rosto levemente inclinado, baixado um pouquinho, né? Então, assim, vamos perceber que se a gente traçar uma linha por aqui, ó, zigomática, um reto, vocês percebem que forma um triângulo, tá? Esse triângulo fica aqui abaixo, tem a linha de novo virtual, e vocês vão perceber que há um triângulo na parte superior. O superior é menos, vamos dizer assim, menos aproximado do que a parte de baixo. E, normalmente, a parte de baixo ela é mais longa e, algumas vezes, inclusive, tem aquele queixinho viradinho assim, tá? Então, nesse caso aqui,
no caso do losangular, você, na hora que vai fazer a correção, você precisa, olha só, as partes laterais, que são mais largas, você vai usar uma cor mais escura, e aqui no queixinho você usa também mais escuro, mas na parte da testa, ou aonde tem os ângulos, as inclinações, nós usamos cores claras, né? Vocês estão lembrados que, assim, nós usamos cores escuras para aprofundar, aproximar, né? Para fazer realmente esse contorno, né? E quando usamos a cor clara, nós queremos fazer o quê? Ampliar, iluminar, o objetivo é esse. No caso, por exemplo, do rosto losangular, que é um rosto que tem só a parte do zigomático mais larga, quando vamos fazer o escuro, né, nessa parte bem aqui, da orelha para a boca, nós não fazemos na direção exatamente da boca, tá? Nós fazemos um pouquinho mais medial entre a asa do nariz e a boca, tá? Entre a asa do nariz e a boca. Por quê? Se nós colocarmos ele tão diagonal, tão alongado, vai dar uma impressão, uma ilusão de alongamento do formato do rosto, que é exatamente aquilo que não queremos que aconteça, tá? Então, aonde queremos que aumente, colocamos a cor clara. Aonde queremos que aprofunde, colocamos a cor escura. Uma outra coisa importante, nunca utilizamos, ou quase nunca, né? Só se tivermos um objetivo, utilizarmos, por exemplo, esse contorno escuro até a linha da boca, tá? Então, nunca utilizamos, sempre deixamos o quê? 2 dedos de diferença, né? De afastamento da boca em diante, ok? Então, ó, 2 dedos aqui. Então, se é um rosto, por exemplo, losangular, a gente vai fazer daqui, nesse sentido, ó, pegando assim. Um rosto retangular, que é um rosto alongado, nós vamos também fazer. Pegamos mais dessa medida, entre a parte superior de orelha até o tragus, nesse meio, e vamos levar essa nossa correção aqui, ó, vai ficar aqui. No meu caso, que tem um rosto quadrado, é um rosto menor, e eu preciso dar a ilusão de maior, o rosto redondo também, o que nós fazemos? Usamos, então, ou até o triângulo, né, na posição triângulo normal, nós usamos, então, da parte superior de orelha, indo em direção à boca. Observem aqui que, no meu caso, ele fica até bem marcado, né? Então, já tem uma marcação. Então, eu levo até, ó, aqui, mas eu vou parar 2 dedos antes. Eu não levo até lá, ok? Então, sempre assim. O rosto redondo também. O rosto oval, eu posso fazer tudo que eu quiser. Porque, como ele já é um rosto com as medidas todas corretas, então, o que eu fizer está ótimo, não há problema nenhum. Os outros formatos é que nós precisamos, assim, seguir um padrão lembrando do oval, tá? Então, toda vez que você for corrigir o rosto, fazer um contorno, sempre pensa, o meu rosto é triangular, então eu preciso pensar que eu vou, né, ou preciso diminuir ou aumentar algum ponto, né? Se é um triângulo assim, eu vou diminuir aqui embaixo, botar escuro aqui e coloco claro aqui. Se é o contrário, né? Eu vou colocar um escurinho aqui, que pode ser que tenha um queixinho acentuado. Aqui eu uso claro e aqui eu uso o escuro, porque eu quero que ele fique num formato mais ovalado, tá? Então, no caso do quadrado, é mais aqui, ó, o escuro, e em cima também, para dar também, chegar ao formato mais ovalado, né? Só lembrando um pouquinho do retângulo, losangular, o triângulo, né? O triângulo invertido, nós utilizamos dessa parte daqui e não fazemos de forma tão acentuada o escuro, tá? Ele vai ficar menos, indo em direção entre a asa do nariz e a boca, ok? Vai ficar assim, para não ficar demais. Uma pessoa que tem um rosto retangular, por exemplo, aqui nas nossas figuras, na figura nós temos, por exemplo, a Cláudia Raia, mas na televisão, no jornalismo, nós temos a Renata
da Globo, do Jornal Nacional, ela tem um rosto retangular. Então, observem, ela tem um rosto fininho, reto, com ângulo abaixo, né, testa, tudo. Observem só, um rosto mais alto do que largo, ele tem mais altura do que largura. Estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida relacionada à questão dos formatos de rosto? Oi, né? Então, nós estamos falando do visagismo, então, o formato de rosto, ele serve tanto para a parte da maquiagem, quanto também para a parte de cabelo. Então, quando o profissional visagista vai fazer um corte de cabelo, ele precisa observar isso também, porque às vezes um corte de cabelo não está adequado àquele formato de rosto. A questão do blush que se usa para você não errar, né? Para você não errar nunca. Então, como a gente vai fazer? Então, a primeira coisa, olha aqui. Então, sempre a gente segue uma regrinha do 1, 2, 3, tá? Primeira coisa, vamos pensar que a gente já fez aquela parte do contorno, ok? Já esfumou, aquela coisa toda. Mas aonde eu vou colocar o blush? Como é que é isso? Primeira coisa, aonde eu não posso? Vou pegar o meu dedo, indicador, vou colocar aqui, ó, abaixo do olho, bem nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, ó, um dedo, eu não coloco meu blush. Ele vai entrar daqui para baixo, tá? Então, o contorno tá aqui, ele vai entrar daqui, ó, esse ponto. 2, daqui, asa de nariz para cá. Então, ó, ele chega até aqui. Então, 1, ele vai pegar aqui, ele vem até aqui, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso aí, porque para cada formato de rosto, ele vai dar certinho para vocês. E 3, ó, peguei 3 dedos, coloquei aqui em mandíbula e cheguei aqui, ó, exatamente onde vai ficar o escuro. Então, eu já sei que aqui, esses 3, ó, 3, 1, 2, 3. Então, já sei que ele vai entrar aqui para mim. E para você vai entrar dentro da medida que você vai fazer agora. 1, 2, 3, tá? Então, aquela coisa de fazer um blush que ele pega assim, ó, aquilo ali é moda, modinha, uma maquiagem social, uma noiva, uma madrinha, não vai usar aquele blush que pega e passa por cima. Não é assim. Então, você tá olhando para a pessoa de frente, você não vê, muitas vezes, o blush em si. Você vê que tem alguma marcação. Quando ela vira, você percebe que é o blush, tá? Aqui, a gente coloca um pouquinho, às vezes, só de um rosé, né? Para dar um ar saudável, dependendo da idade, de quem seja, o horário também, tá? Então, e trás para frente. O movimento dele, eu particularmente, muitos profissionais fazem de várias formas, tá? Mas eu particularmente, eu gosto de começar mais dessa parte aqui temporal. Por quê? Né? Não é que não seja certo eu começar daqui, tá? Mas você precisa ter prática, você precisa entender o produto que tem e o pincel que você tem também. Às vezes é uma cerda muito fofa, o produto sai demais, e aí você, na hora que vai aplicar, né? A gente não passa nada, a gente aplica. Então, na hora que vai aplicar, se você começa daqui, às vezes pode uma carga muito pesada, demais. E com isso fica um exagero que você fica depois sem saber direito o que fazer. É lógico que você com outro pincel, né, você pode vir um pouquinho até com a base, tal, por cima e retirar. Mas para evitar isso, eu particularmente gosto de começar por aqui. Então, às vezes, eu chego só, pego o pincel, faço só assim, ó. Dou uns pontinhos. Faço o movimento circular, bolinha, tá? E vou, já sei que vai chegar até aqui, mais ou menos, ó. Depois que você pega a prática, é tranquilo, não tem mais problema. Agora, depois você pode voltar com ele, fazer o que você quiser, e vai e vem, mas a princípio é importante isso. Outra coisa, o menos é mais. Pouca coisa, pouca carga, tá? Vai aos pouquinhos, né? Se ficar mais por aqui, gente, perto do cabelo, é muito melhor do que aqui, né? Sabe? Aquela intensidade. Então, isso daí é importante também. Os tutoriais das blogueiras, eu vejo elas
exagerando bem nas bochechas. Olha, isso daí vai de pessoa para pessoa, né? E aí é uma questão, por exemplo, ela está fazendo para ela. Então, assim, quando você faz uma prévia, quando você vai atender uma cliente, ela já passa para você muita informação, inclusive essa. Se ela gosta ou não de maquiagem, se ela gosta de blush, se ela não gosta, se ela nunca usou, se ela já usa sempre. Então, o menos é mais. É melhor você aplicar menos, e ela fala assim, pode aplicar um pouco mais? Do que você ir com aquela quantidade e ela falar, não gostei, tá demais. E aí você ficar com dificuldade para retirar, entende? Né? Tapa na cara, exatamente, né? Pode ser. Então, a gente evita o exagero, mas muitas delas gostam de estar com mais, e também vai muito da idade, né, gente? Dependendo do horário também, né? Pensar um horário durante o dia, um casamento de manhã, uma festa de manhã, você vai para um emprego, né? Como é que você vai com aquela coisa exagerada? Isso tudo vai influenciar. A maquiagem azul, né? Você vai procurar um emprego, uma coisa dessa, se você vai fazer um olho, você vai mais dentro dos neutros, dos beges, dos marrons, né? Nada de com aquele azul, cheguei, né? Porque aquilo ali pode atrapalhar na hora da tua entrevista também. O que mais, gente? Adoro azul. Azul é lindo, é maravilhoso, tá? Mas, assim, azul é uma cor perigosa. Se você tiver alguma dúvida, não souber fazer muito bem, você pode errar alguma coisa. Mas, de forma geral, ele fica lindo, maravilhoso, né? Fica muito bonito mesmo, né? Com brilhos, né? Aquelas coisas todas, pode ousar. Então, é isso que eu falo. Conversar com a cliente de vocês. E não é porque a cliente está usando uma roupa azulada, que ela tem que usar um olho azul, tá? Então, tem que pensar um pouquinho. Daqui a pouquinho a professora Dalvina vai falar um pouquinho sobre colorimetria, alguma coisa assim, e ela vai colocar um pouquinho mais para vocês a respeito disso também, tá? Tem mais alguma dúvida a respeito disso? Onde? Ah, tá a cara da quarentena mesmo? Ok, gente. Noiva pode ter cores mais fortes nos olhos? Pode sim, pode sim. Você vai pedir para ela enviar imagens de maquiagens que ela goste, tá? Isso daí é importante. Ela vai estar enviando para você. Você, que é visagista, você que é um profissional da maquiagem, vai entender perfeitamente se fica bem para ela aquele estilo de maquiagem, se vai ficar bem aquilo que ela está querendo, né? E na prévia, normalmente a gente faz assim, usa um lado dentro daquilo que ela sonhou, idealizou, né? Muitas vezes o que ela pensou está certo, vai ficar muito bem para ela, mas outras vezes não vai ficar. Você não fala para ela, vai ficar feio, vai ficar horrível, não fala assim não, você deixa. Você já sabe o que vai ficar maravilhoso para ela. Você faz, você constrói. Então, você mostra, faz o lado que ela pensou, idealizou daquela atriz famosa, você faz, né? E o outro lado, você faz exatamente aquilo que você pensou e idealizou para ela, com aquele formato de rosto, formato de olho, e aí ela vai chegar à conclusão que aquilo que você fez é o ideal para ela, tá? Agora, pode ter um canto mais marcado, né? Eu já vi noiva com o olho preto completamente. Agora, isso é uma questão da noiva. Ela vai chegar para você e vai falar: eu quero um olho, eu quero um smoking, eu quero um Chanel, né? Então, nesse caso, você já sabe que ela está querendo um pretão, ok? Mas isso não é comum. Isso não é comum. Então, não é porque ela tem um olhão, um olho maravilhoso, que você vai falar assim, eu quero fazer um olho assim você. Não, deixa, existe um encontro, uma conversa, e ela vai passar para você, tá?
de cada estilo, existe noiva e noiva. Existe noiva romântica, que gosta de um canto mais escuro, com a parte interna do olho mais clara, rosada, clarinho, tudo. Mas tem noiva e um canto mais escuro, né? Uma cor mais dramática. Mas muitas vezes ela gosta de todo ele mais suave. Ela gosta de um cílio, ela gosta de um delineado, ela gosta da boca, mas ela não quer aquele canto muito pesado. Então, é uma conversa, é o dia mais importante da pessoa, né? Da cliente, é o dia da noiva. Então, aquela foto vai ser olhada daqui a 20 anos e ela precisa estar atual, ela precisa estar bem, né? Então, precisa ter esse cuidado com a cliente e para a gente, para o profissional também, quando você vai atender a cliente também. Né, ter cuidado com as suas unhas, não deve se pintar uma unha, por exemplo, verde musgo, que é a cor da moda. Você tem que pensar que aquela pode ter uma foto linda, que ela adorou, que você na hora estava com a mão fazendo alguma coisa com o pincel, na hora de aplicar o batom, que ela quer usar para botar em algum lugar. Mas com aquela unha verde, daqui a 10 anos, todo mundo vai falar, o que é isso? Vai achar feio, né? Então, o ideal é o quê? Você com uma unha clarinha, neutra. A Samara, que é a empresária das unhas. Ah, Samara. Samara, né? Nós sabemos, ela é designer das unhas, você arrebenta nas unhas. Então, com certeza, ela já trabalha com noivas há um tempo. A noiva gosta o quê? Daquela cor clara, ela gosta da francesinha, ela gosta, às vezes, de usar com uma pedra, uma coisa qualquer, mas é dentro de um estilo. Mas ela pode ser uma noiva moderna, uma noiva, vamos dizer, se ela for uma noiva roqueira, né? Uma noiva, ela pode querer uma unha preta, né? Ela pode querer uma unha hoje estileto, mas é uma questão dela. Ela chegou e ela colocou isso para você, impôs isso e você vai conversar. Você tem certeza que é isso mesmo? Daqui a 10 anos você vai olhar essa foto. Não, é meu estilo, eu sou assim, cheia de tatuagem, com piercing. Você sabe que ela vai amar quando eu olhar daqui a 10 anos. Ela é ela, entendeu? É isso. A gente tem que pensar sempre nessa questão também. Vai ser noiva, madrinha de preto, e a make vai ser da noiva focada num pretão, da noiva, né? Então, é a noiva, é uma questão da noiva. A questão da madrinha de roupa preta, certamente a noiva está sabendo e está tudo bem, ok? Então, está tranquilo, não há problema algum, mas isso tudo precisa ser uma combinação, assim como a madrinha chegar no casamento de vestido branco, né? Então, precisa também ter um cuidado com isso para não ficar ruim, né, dentro de uma situação dessa, né? Ela deve encher de pedraria? Olha, eu acho que o menos é mais, não encher tanto de pedraria, mas tem algumas noivas que vão querer uma pedraria, assim, tem noiva que vai encher de pedraria. Aí, assim, é uma questão dela conversar com você, tá? Às vezes ela quer aquelas pedras, ela quer pérola, né? Umas pérolas, uns traços, alguma coisa assim. Aí é uma questão de combinar. Se ela é o estilo, às vezes, se ela chegar no casamento e não tiver com aquelas pedras todas, as pessoas não vão reconhecer essa pessoa, sabe? Então, é a identidade dela. Se ela sair e não tiver um delineado exagerado, ela não é ela. Um batom vermelho que ela gosta de usar todos os dias e de manhã. Às vezes, ela usa todo dia aquela maquiagem pesada. No dia do casamento, ela fala, o dia do meu casamento eu quero a maquiagem mais clean possível, tá? Então, acontece muito também. Mas ela vai conversar com você e tem a prévia para isso, para chegar à conclusão dessa questão, tá? Você coloca, se ela pedir, mas você não gosta. Eu particularmente, prefiro menos, né? Pode ter uma pedrinha, às vezes tem, a noiva tá com a unha, às vezes é uma unha, né? Só uma, aquela... Ela gosta de usar toda com as pedras. Gente, aí eu, né? Então, a questão, às vezes a noiva é uma noiva moderna, bem ousada, ela usa uma unha, eu falei do verde, mas ela pode usar, né? Eu tenho feito noivas com buquês de girassóis, os mais variados, girassóis pequenos, girassóis enormes, né? Então, gente, daqui a 10 anos as pessoas vão olhar lá com aquele buquê de girassol.
É legal uma flor da moda? É uma flor atual, só que ela, daqui a 10 anos, aquela flor talvez não seja a flor mais bonita para a noiva, mas é o estilo dela, então ela vai, né, ela vai conseguir carregar isso, porque faz parte dela, tá? Mais alguma pergunta sobre noiva, sobre formatos, maquiagem, alguma coisa? Tá tudo bem, meninas? Ninguém mais quer falar nada? Nenhuma pergunta a mais? Porque senão a gente vai estar passando, então, para o outro assunto, tá? Então, vou pedir, então, não tem ninguém mais falando nada. Se por acaso alguém lembrar alguma coisa, aí volta e coloca lá. Então, a Dalvina vai estar falando um pouquinho agora, de voltar a colocar a minha máscara, né, aqui. Esse lado Então, aqui. meninas, eu gostaria de saber se ficou para vocês alguma dúvida a respeito de colorimetria, na questão das combinações das cores, aquela parte do monocromático, complementar, combinação complementar, combinação analógica, sobre fundo de tom de pele. Ficou alguma dúvida para vocês? Vocês entenderam direitinho? Olá, tem alguém aí? Meninas? Sinalizem. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Tem sim, um monte de perguntas. Ah, tem? Agora que gente. apareceu aqui, gente, a pergunta de vocês. Apareceu tudo de uma vez. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deu uma leve travada. Ah, batom cintilante e batom mate. Tá. Olha, batom cintilante para noiva, para quem vai fotografar muito, é necessário bastante cuidado, tá? Porque dependendo da posição da fotografia, às vezes parece que o lábio está sem batom ou está manchado. Então, ocorre muito se o batom tiver essa cintilância. Ele pode ter, por exemplo, às vezes ela quer botar um batom, pode ser um batom hidratante, mas com aquele brilho, aquela cintilância, né? Tem que ter muito cuidado com isso, principalmente a noiva. É muito comum. Eu já vi vários com fotos que ficou parecendo eu ficar assim, meu Deus, eu não fiz isso. E depois perceber que era por conta não todas as fotos, mas algumas por conta da luz, né? Ela incidindo e aí deu esse efeito aí, fica feio, não fica legal. Então, pode usar mate, pode usar como ser hidratante, um pouquinho do gloss por cima, incolor, que aí dá um brilho, né? E mais ou menos. Ah, sim, né, a Gabriele? A pessoa, você não pode transformar a pessoa. Quando você faz a maquiagem, ela precisa se sentir bem, assim, com as correções necessárias. É muito importante você perguntar para ela: alguma coisa te incomoda? Eu sempre pergunto. Eu estou conversando com a minha cliente, ela está olhando para mim, eu estou já observando, vendo várias coisas, né? Se uma sobrancelha é aqui, outra é aqui, se tem um sinal que não é bonito. Se tem algumas coisas que não tem mancha, né, melasma, e eu vou só observando o que ela está falando, e depois eu pergunto para ela, alguma coisa incomoda você? Alguma coisa você gostaria de cobrir, né? Então ela fala. Às vezes ela diz para mim assim, não, ó, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ok, só que eu percebi que ela tem uma olheira, ela tem um sinalzinho. Eu pergunto se ela tem um sinal, eu pergunto esse sinal. Ela não adora esse sinal, então esse sinal vai estar lá. Então, eu não posso transformar, eu preciso corrigir ela se sentir bem, né? Ela se sentir feliz com a maquiagem dela,
tá? Tem mais alguma pergunta ali naquele... Aí depois eu perguntei um pouco sobre a colorimetria e algumas pessoas disseram que não entenderam. Eu vou falar um pouquinho agora. Sobre a colorimetria, a parte da colorimetria, a gente falou um pouquinho sobre fundo de tom de pele, né? A gente começou falando sobre cores quentes e cores frias. Dentro do círculo cromático, tá lá no exemplo de vocês, o círculo cromático ele é dividido ao meio. Nessa divisão ao meio, você vai encontrar as cores frias de um lado e as cores quentes do outro. São cores que já estão determinadas, tá? A gente não modifica isso. Deixa eu mostrar aqui a apresentação para vocês poderem observar. Essas são as cores. Oxi. São cores que já estão determinadas. Você traça uma linha ao meio, aqui, ó. Traçou essa linha ao meio. Daqui para cá são as cores frias. Esse verde, ele é um verde que ele tem mais carga do azul. Então, ele vai estar dentro das cores frias. E aqui vai ter o rosado. Ele tem o vermelho, né? A soma do vermelho é uma cor terciária. Mas ele está dentro, tá mais para o lado do azulado do que para o lado da parte mais quente. Então, ele vai ser, ó, ele tem um fundo rosado, então ele vai ser um tom frio. Então, desse verde até esse rosa, vocês vão ter as cores frias. E do vermelho até o verde amarelado, vocês vão ter as cores quentes, tá? Outra coisa, o fundo de tom de pele, né? Dentro das cores frias e cores quentes. Aqui, ó, estão as combinações, tá? Os tons frios, foi o que eu mencionei agora, os tons quentes e o que combina com os tons neutros. Aqui, ó, são os acinzentados, o preto e as variações dessas cores. Pode perguntar. Não está vendo nada? Não. Não está conseguindo ver? E agora? Estou vendo agora. Ninguém está vendo? Apareceu. Ah, tá. Então tá bom. Voltando. Aqui vocês conseguem observar as cores frias e as cores quentes. Isso aqui já está determinado. Se vocês quiserem salvar uma tabelinha dessa e guardar para vocês, esses são os tons quentes e os tons frios e os neutros, tá? Dentro do círculo cromático. Agora, vamos falar de fundo de tom de pele. Como identificar o fundo de tom de pele? Aqui são as melaninas. Isso aqui também não vai modificar, tá? Deixa eu voltar devagarzinho. Eumelanina, pigmentos azulados. Feomelanina, pigmentos amarelados. E tricosiderina, pigmentos avermelhados. Tá? É característico em pessoas ruivas, cabelos ruivos. Tá? Feomelanina, quem tem fundo de tom de pele quente. E a eumelanina, que tem fundo de pele frio. Vamos aos subtons. Tom claro, médio e escuro, tá? Aqui não vai ter, eu não vou ter uma determinação do fundo quente ou fundo frio, só se a pele é clara, média ou escura. A professora tem a pele clara, a professora Johnny tem a pele clara, eu tenho a pele média a escura, e eu não me lembro agora alguém que tem um exemplo de pele
escura. Mas essa modelo aqui, ó, se vocês puderem observar, ela tem uma pele escura, tá? Isso vai se diferenciar da parte da luz ou da parte escura preta, tá? Ó, clara ou mais escura. Tem a ver com preto ou com branco, tá? Roberta, sol, exatamente. Débora, isso aí. Muito obrigada. Voltando lá. Agora a parte do fundo de tom. Já falamos, né? Que existem 3 tons de fundo de tom de pele: o frio, o neutro e o quente, tá? O neutro, ele vai ter os 3 tons. Ele vai ter o tom azulado, o mais esverdeado nas veias e o amarelado, tá? Então ele vai combinar, vai ter combinações neutras. Ele vai combinar tanto com as cores frias, tanto com as cores quentes. O frio, ele vai ter uma pigmentação mais azulada nas veias e o quente mais amarelado, tá? Aqui vocês podem observar o negro, que tem o subtom frio, é mais aquele negro ébano. Você olha como a da modelo, deixa eu ver se eu consigo. A gente até passou aqui. Essa aqui, ó. Essa modelo é conhecido como modelo melanina. Ela aqui tá com iluminação e com muita maquiagem. Mas se vocês procurarem na internet, essa modelo, ela é muito, 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 muito escura mesmo. Você quase não consegue enxergar os olhos dela. Ela tá muito maquiada, muito mesmo, para conseguir, né? E tem a iluminação do estúdio para conseguir observar detalhadamente o rosto dela. Mas nas fotos naturais, você não consegue enxergar muito bem o rosto dela, não. Somente o sorriso, e como os olhos são pequenos, e vocês conseguem observar, são olhos bem pequenininhos, puxadinhos, né? Basicamente, você não consegue ver o olhar dela também, não, tá? Então, essa aqui é negra ébano, uma pessoa com a pele negra, ébano e com fundo azulado. Pode perceber que ela tem a pele até meio acinzentada, tá? E a pele dela é assim mesmo, é bem fria. Já a Sol, a Roberta, elas têm um fundo de tom de pele quente. Ou pode até ser neutro. Agora não tem como analisar visualmente ao vivo, mas pode ser inclusive neutro, tá? Aqui são as cores do fundo das veias, que vocês vão poder observar. O ideal, ou se vocês não tiverem uma plaquinha específica, a professora Johnny pode até mostrar para vocês, ela tem uma plaquinha de acrílico, que ela tem um tom, uma com tom frio e outra com tom quente, e você aproxima, e a cor que mais sobressair ao lado da sua pele é o tom que sobressai nas suas veias, né? No seu fundo de tom, se é quente ou frio. Você pode aproximar uma moeda prateada ou uma moeda dourada. E aí a que sobressair é a que mais combina com o seu tipo de tom de pele. É assim mesmo, até você acostumar com as veias, a analisar o fundo de tom de pele com as veias, você tem que praticar bastante, tá? Vai treinando em você, no seu esposo, nos seus parentes. O tom de pele é gelado. Não tá, eu sou marrom bombom, a Débora. A cor é linda, Débora. Vocês são as melhores, cara.
Meninas, às vezes vocês usam também, por exemplo, bijuterias, né? Isso daí é uma coisa importante também, né, professora? Exatamente. Eu até mencionei isso para vocês em sala de aula, sobre quais as cores. Falei muito, inclusive, disso, né? Sobre a questão das cores. A gente nem tinha chegado nessa aula, mas eu falei, a gente conversou muito sobre a questão das cores. O que combinava com cada uma de vocês, a cor da roupa em que vocês eram mais elogiadas. Às vezes vocês nem gostam tanto daquela roupa. Às vezes é uma blusa vermelha. E você, quando coloca, ela chama muito mais atenção do que a camisa rosa que você escolheu usar ou azul. Você não sabe, é a roupa que você colocou para ir ali, mas é o dia que todo mundo te elogia. É justamente por conta disso também, porque sobressai no seu subtom. Às vezes a gente não tem consciência do que é o adequado para gente, para nós, e utiliza cores que não acabam, que não entram na harmonia das cores, e vai utilizando, vai usando, vai sem saber como é que é mesmo. Mas quando você entra na parte do visagismo, você quando vira profissional do visagismo, você tem que saber que a colorimetria não é pura e simplesmente porque tem que estudar colorimetria. É muita informação, mas a colorimetria ela existe para que haja uma harmonia. Tanto a colorimetria, quanto o estudo das linhas, né, do formato de rosto, das medidas da sobrancelha. Tudo isso acontece para que haja uma harmonia. Muita gente faz sobrancelha, muita gente faz, mas quando você vê a sobrancelha feita dentro dos padrões da antropometria, que são as medidas corretas de acordo com cada rosto, aí você vai achar mais bonito. Assim como uma maquiagem, às vezes a maquiagem está bem esfumada, está bem aplicada, o blush foi aplicado adequadamente, o contorno foi aplicado adequadamente, foi muito bem esfumado, porém, o azul foi aplicado numa pessoa que tem um fundo de pele quente. É um azul que não combina com aquele fundo de tom de pele. Então, estudar colorimetria é justamente para isso, para que haja uma harmonia, para que o outro que não entenda, né, da parte teórica, da parte, né, acadêmica, para que o outro ache bonito e assim ele contrate você. Ele não precisa saber que você estudou isso tudo. Às vezes é até bom saber, você põe seu certificado lá, mas ele vai achar bonito porque há uma harmonia. Então é por isso que se utiliza o estudo das cores também. Tá? Isso é para cabelo, isso é para unha, isso é para tudo. E outra coisa, não precisa combinar a roupa com a maquiagem, tá? Você utilizou a roupa azul, aí você vai sair toda monocromática. Agora vamos falar das combinações das cores monocromáticas. Você vai usar roupa azul, sapato azul, bolsa azul. Isso aí tem que ter uma proposta, né? Pode até ser, mas tem que ser muito sutil, tá? Se também estiver dentro da moda, tá? Aí vamos falar sobre moda, por conta das cores. Existe a colorimetria é tão importante para a moda, para o designer de interiores, para tudo isso que existe uma empresa, né, chamada Pantone, que ela faz um estudo das cores e ela gera cartelas para no mínimo 5 anos à frente, para que nós, profissionais do designer, da beleza, da arquitetura, do designer da moda, possa utilizar essa cartela para utilizar como padrão. Olha como é importante. Isso, Pantone é usado no design gráfico também, com certeza. E aí você vê a importância do estudo das cores. Agora vamos olhar aqui, eu vou até usar como exemplo. Cores opostas. Por que eu tenho que utilizar, saber das cores, da harmonia das cores? Porque se eu utilizar um vermelho com uma cor oposta, verde, olha como vai ficar muito impactante. Você olhar uma maquiagem, um vermelho junto com verde, como vai ficar impactante? Ou uma sombra vermelha com azul. Vai ficar muito impactante, não vai ficar bonito, né? Tá de verde, Jéssica? Eu não acredito que você tá de verde. Eu acho que eu já vi a Jéssica de verde umas 5 vezes. Toda de verde. Inclusive, teve um dia que ela estava toda monocromática, inclusive as unhas.
É uniforme, É mesmo. né? Ela adora o verde. Mesmo. E é mais ou menos esse tom de verde aqui, que é um tom mais frio, né? Meu Deus. Então, quando você utiliza essas cores, ó, o vermelho com o roxo é uma cor quente com uma cor fria. Lá no exemplo de um vídeo que a gente postou para vocês, falando sobre as combinações, foi anexado o vídeo de um palhaço, né? Se eu não me engano, era até Coringa. o Coringa. Isso, era o vermelho com laranja, se eu não me engano, e o verde. Uma cor muito forte. Então, é um palhaço que ele tem um intuito de impactar mesmo, não é um palhacinho, um patati patatá, que é engraçadinho, que usou amarelinho com azul, cores suaves. Não, ele usou verde com vermelho, laranja. São cores para impactar. O designer gráfico utiliza isso também para chamar atenção ou para excitar. Já percebeu que geralmente restaurantes eles têm umas cores que são utilizam vermelho, amarelo e laranja? O McDonald's, parem para pensar nas cores dos restaurantes. É o vermelho, é o laranja, é o amarelo, porque o objetivo, isso, são cores que dão fome. Isso, exatamente. E excitam e querem que você coma. Você está naquele lugar, você quer comer, quer comer, quer comer, e depois que comeu bastante, encheu a barriga, você quer ir embora. Porque ninguém aguenta mais ficar num lugar que é vermelho com amarelo e laranja. Esse é o objetivo. E é de fato o objetivo mesmo. É a pessoa que monta um negócio e não estuda as cores também para o seu ambiente, dá nisso. Ou às vezes falha, ou às vezes não tem tantos clientes ali, não tem tanta frequência de cliente por causa disso. Isso, cor do McDonald's. Ai, gente, que vontade de comer um McDonald's. Enfim, vamos lá. Come 3, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu acho que eu fechei, professora. O quê? Da cor? Círculo cromático, Não, acho que não, né? Fechei o outro. Vou voltar aqui. Gente, desculpa a insolência da professora Diônia, porque ela às vezes dá uma louca assim, ela faz umas coisas. O que, gente? Do quê? O que foi? Que faz assim, que bota a mão? Aí, foi. Voltando lá. Não, eu só queria um Big Mac, só isso. Viu, a Jéssica? Eu li sobre as cores antes de pintar onde atendo. Viu? Muito importante. Muito bem. Por isso. Dentro do círculo cromático, existem aquelas combinações que foi até, na verdade, foi uma aula extra. Não é algo que a gente vai exigir para vocês como conteúdo principal, tá? É a questão do monocromático. O monocromático, ele vai seguir dentro do círculo cromático, né? Sempre a cor principal, né? A cor principal pode ser o fúcsia, pode ser o roxo, pode ser o azul, arroxeado, pode ser o azul. E as outras cores, assim, assim sucessivamente. O vermelho, a cor monocromática que vai seguir o vermelho são essas aqui. Vai ser sempre nesse sentido. A cor que vai suceder o amarelo no monocromático vai ser sempre a variação da própria cor. Agora, a cor analógica vai ser sempre a cor que está ao lado. Lembra do relógio analógico, que é o relógio que gira, né? O relógio que gira é ótimo, né? O relógio analógico não é o digital, ele não é sempre ao lado, sempre gira o ponteiro para o lado. Então, vai ser sempre a cor que está ao lado. E aí, a combinação. Se eu pedir, eu quero faça uma maquiagem com combinação analógica. Ela vai combinar, por quê? Não vai ser uma cor oposta, né? No caso do visagismo, vai ser uma cor que esteja ao lado. Então, ele vai sempre ter um tom próximo. Aqui eu vou ter vermelho e aqui também. E eu vou ter uma cor que complementa.
Tá vendo? Uma cor que está ao lado. Essa vai ser a cor analógica. Agora, a cor... Ih, gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Peraí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou fazendo... Eu estou usando a setinha, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Estou usando no lugar errado. Vocês estão conseguindo ver? Achando. Ah, tá. Vamos voltar. Então, deixa eu voltar. Dentro daqui do círculo cromático, a cor que vai combinar, voltando, com o monocromático vai ser sempre a cor, a própria cor variando entre a parte mais clara e a parte mais escura, tá? A cor analógica vai ser sempre a cor que está ao lado. Essa vai ser a combinação, tá? Sempre a cor que está ao lado. Agora, a cor complementar vai ser sempre a cor que está oposta. Então, a gente vai utilizar a cor complementar aonde? Nesses casos de impacto de cor. Se eu quero fazer uma maquiagem artística, onde eu quero impactar, eu vou fazer um estudo do personagem que eu quero trabalhar e vou utilizar dentro do círculo cromático a cor oposta. Ok? Na maquiagem social, eu não vou utilizar, porque eu preciso de harmonia. Cor complementar não promove a harmonia. Agora, se eu quiser utilizar, quando eu for utilizar a camuflagem, sim. Aí já é uma outra história. Aí eu utilizo a cor complementar para camuflar, para corrigir. Aí já é uma outra história, ok? Alguma dúvida a respeito disso? Conseguiram entender? Digam sim. Muito bem. Show. Que bom. Então, Samara, quando você for fazer uma combinação das unhas, quando você utiliza, faz aquela unha esfumada, quando você esfuma é como se fosse exatamente isso aqui. Você vai esfumar um rosa. Tá vendo que tem a variação do rosa mais escuro e o rosa mais claro? Você utiliza uma combinação monocromática, tá? Quando a gente faz uma maquiagem de uma cor só esfumada, a gente está utilizando um monocromático. Ou a gente utiliza mais de um tom daquela mesma cor. É o monocromático. Isso é um degradêzinho. Exatamente. Isso. Outra coisa, quando a gente faz a camuflagem, né, utiliza a cor complementar, a cor oposta àquela que está ali dentro do círculo cromático, eu vou aproximar para o marrom, tá? Ali no centro vai ter o tom marrom, a gente vai aproximar para o marrom, tá? A soma de todas essas cores vai dar um marrom levemente acinzentado, tá? O marrom vai entrar aqui nesse centro. A soma de todas as cores, cor primária, né? Vermelho, amarelo e azul, vai dar a cor marrom. Então, quando eu for utilizar a cor complementar na camuflagem, eu vou aproximar do marrom. Salvo a cor marrom, porque dentro das manchas, né? Das variações das manchas que surgem no nosso rosto, no rosto da cliente, eu vou corrigir sempre com laranja, com salmão, tá? É com essa cor que eu vou corrigir. É a única cor que não está dentro do círculo cromático que tem uma cor oposta. Ok? Mais alguma pergunta a respeito disso? Elegante a mulher de verde de Campo Grande, hein, Gabi? Cadê? Olha. Meu Deus, já encontraram a Jéssica, gente. Mostra aqui. Gente, peraí. Gente, encontraram. Paparazzi pegou a Jéssica lá em Campo Grande. Viram ela andando no calçadão. Aí, Jéssica.
Como é que faz, Jéssica? Meu Deus do céu. Então, agora vocês sabem perfeitamente o que é um monocromático. Monocromático é exatamente isso, tá? Mais alguma pergunta, gente? Nada? Podemos encerrar nossa aula por aqui? Esse material vai estar lá no fórum, lá no ambiente, tá? E vocês que estiveram aí presente, façam um resumo daquilo que foi a aula, do que vocês, como foi para vocês, né, o que vocês entenderam, coloquem lá, né, é um resumo, lá no fórum, no ambiente, tá bom? Que essa vai estar sendo gravada a aula para vocês irem assistirem quando quiserem. E os outros que não estão aqui presentes hoje, possam também, mas faltaram poucos. Foram poucos que faltaram. Alguns entraram e saíram depois, não sei, não conseguiram ficar, mas, de qualquer forma, tivemos uma boa, né, uma quantidade boa de alunos na turma. Vocês sempre são assim, né? Pessoas, turma fora do comum. Ó, o resumo não precisa ser algo como relatório, tá? É só para participação de vocês, porque a participação de vocês é por lá também. A gente já está verificando aqui quem está participando, como a aula está sendo gravada, isso também entra para o vídeo, né? No vídeo, é uma comprovação da participação, mas vocês precisam anexar lá como vocês participaram no fórum, tá? Que bom que a aula foi produtiva, esse é sempre o nosso objetivo. Caso vocês tenham alguma dúvida, como vocês são pessoas mais caladas, vocês quase não reclamam de nada, não estou não estou sendo irônica não, tá, gente? Estou falando sério. Aqui surgiram bastante dúvidas, mas quase ninguém tinha trazido nada para a gente antes. Então, assim, se vocês quiserem trazer algumas dúvidas, a gente vai estar fazendo uma aula dessa por semana, tá? As outras aulas vão continuar como já estavam sendo gravadas, até porque nem todo mundo pode participar no horário da aula, mas a gente vai fazer uma tirada de dúvidas, tá? Que bom que vocês gostaram, estamos morrendo de saudade de vocês, tá? Outra coisa, fazer uma propaganda, marketingzinho, para quem for fazer a parte do gráfico do trabalho da empresa, se quiser fazer algo legal, a Gabi trabalha com isso, tá? Quem quiser, aproveitem aí a colega de vocês, até para dar uma força, tá? Ela está começando, e se quiserem fazer o layout não sei se é esse nome, Gabi, quiser fazer um layout da empresa, designer gráfico, contem aí com os trabalhos da nossa colega, da colega de vocês, para isso, tá bom? Vai enriquecer, né? Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, participem lá do fórum, se cuidem, mantenham a distância, eu estou bem melhor, tá bom? Ela não queria aparecer sozinha não, mas fazer o quê? Ou ela ou eu, né? Tem que ter o mínimo de distância. Porque amanhã seria ela feriado, tá, gente? Feriado, né? Sexta-feira. Vocês iam morrer de saudade de mim, aí eu não podia fazer isso. Né? Então, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? O carinho de vocês sempre. E pensem em alguma pergunta, alguma coisa que tenha ficado, uma dúvida também, e já venham passando para a gente durante a semana, para quando chegar, vai ser mais para o final da semana mesmo, nós estaremos retornando e trazendo para vocês aquelas dúvidas, e também aquilo que a gente achar que durante a semana não foram tão bem nas respostas, tá? Parabéns na resposta da questão, as questões, né, modelo ENAD, também, vocês foram muito bem,
Então, é algo que nós estamos já pensando em vocês por conta de concurso público, por conta da universidade, e também, quando chegar aí a prova ENAD, né? Não sei se a turma de vocês vai participar, mas é importante vocês terem esse familiaridade com a questão do modelo ENAD, tá? Então, fiquem com Deus, amo vocês, tá? Fiquem em casa, usem máscara, não fiquem pela rua, só se houver muita necessidade para sair, a coisa está ficando bem difícil, falaram que está no pico, né? Então, para a gente logo estar de volta, tá? Todo mundo juntinho aí, e cuidado, tá? Com tudo, as crianças. Não fiquem preocupadas quando retornarmos. Vamos ter o reagendamento das aulas práticas, tá bom? Fiquem tranquilas. Isso, tá? Só não percam o semestre, porque se deixar passar, vai demorar mais um pouquinho para concluir. Então, fiquem tranquilas, tá bom? Amamos vocês. Beijos, meninas. É verdade, tá? Beijinho. Beijo, Tâmara. Beijo. Saudade.